Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao CCR Talks, que é o podcast da CCR Almada. E hoje o tema vai ser muito especial, porque nós vamos falar sobre algo que muitos cristãos admiram, acham realmente algo admirável, mas acreditam que por falta de vocação ou por não ter muito jeito para se envolver, acabam achando que realmente não foram chamados para isso. E o assunto de hoje é missões urbanas. E para falar sobre isso, nós temos aqui como convidados a Jaqueline e o Jefferson, que são membros aqui da nossa igreja e que fazem parte da MME Almada, Missão Mãos Estendidas em Almada. E eles fazem um trabalho incrível com pessoas em situação de rua aqui na região. Jaque e Jefferson, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. É uma honra receber vocês aqui para falar sobre esse assunto que, como eu disse, né, muita gente acha assim, eu não tenho tanto jeito para isso, mas, né, dentro de si, cada um carrega um missionário. Você concorda com isso, Jefferson? Com certeza. Eu acho que Jesus mandou fazer o ID a todo mundo, então todos nós que somos cristãos, aqueles que somos crentes, cremos e acreditamos sim em missões de alguma forma, né? Que nós temos que ser sim missionário. Acho que todos nós somos de alguma forma missionário, né? Alguma missão de você é diferente uma da outra e todo mundo tem um chamado, mas cada um sim, cada cristão é um missionário, com certeza. O ID de Jesus foi para todos, né? Sim, com certeza. E Jaque, muitas pessoas acham que talvez não tem vocação, né? Para esse tipo de trabalho, acham que talvez não sabem muito bem como agir, então acham que não foram realmente, talvez não é meu chamado envolver com um trabalho assim. E foi mais ou menos o seu caso, né? Talvez mais ou menos a sua história. Você não começou nesse trabalho achando que, uau, né? Eu tenho jeito para isso, né? Então, conta como foi esse processo para você. Então, na verdade, eu quando comecei pensando que o chamado de Deus era para eu ir só entregar as sopas. Então, eu me lembro ainda da primeira quinta-feira em que eu fiz as sopas e fui entregar e levei mesmo como que uma paulada mesmo, porque aquilo foi muito, muito marcante. Nós vimos coisas que, tipo, eu não estava mesmo nada à espera. Então, chegando em casa, eu desabei mesmo, só chorava. E, assim, de verdade que eu nem sabia o porquê que eu estava chorando. Eu não sabia se era porque eu não consegui fazer aquilo que eu achava que eu ia conseguir fazer, ou se eu achava que aquela sopa que eu ia entregar ia acabar com todo o sofrimento daquelas pessoas que estavam em situação de sem-abrigo. E aí eu sei que o que acontece é que eu tentei desistir logo na primeira semana, quando eu comecei. Mas aí levei mais uma paulada, né? O pastor Maurício, no domingo, quando eu decidi mesmo falar para a nossa responsável da MME, que eu ia acabar com aquilo. Olha, não dá para mim, eu continuo a fazer as sopas, mas eu não vou conseguir entregar. Então, o pastor Maurício trouxe à igreja uma palavra sobre Jonas. E como Jonas tentou fugir, não é? Do chamado de Deus. Então, aquilo ali foi mesmo que a segunda paulada que eu levei logo no início da missão, né? E aí, no final do culto, eu falei, não, olha, eu vou continuar e Deus vai me capacitar, com certeza. Mas, muitas vezes, a falha das pessoas não é nem a falta do querer participar desse trabalho. Muita gente quer participar, mas muita gente acha que não tem capacidade, como eu achei, e a gente não sabe que a cada dia, a cada experiência, a gente vai aprendendo e recebendo cada vez mais de Deus. E é uma questão de obediência também, né? Uhum. A gente tem que obedecer o chamado de Deus e não desanimar. Mas eu já tentei desanimar, até mais que uma vez, mas hoje em dia tem sido um trabalho edificante, tanto na minha vida espiritual, como na minha vida em casa mesmo, minha família. Então, eu acho que, apesar da gente tentar desanimar e tentar desobedecer o chamado de Deus, a gente tem que
se manter no foco. Com certeza, é isso. E Jefferson, com você, como foi o processo? Quando você começou a se envolver nesse trabalho, você já tinha essa ação de ir para a rua ou foi algo novo para você também? Como foi o seu processo? Para mim foi algo novo. Eu sempre tive muita vontade, mas não tinha tido a oportunidade ainda. E o mais próximo que eu vi disso foi no Brasil, aquele famoso sopão que fala, né? Fazem um sopão que distribui com as famílias, então foi o mais próximo que eu vi. E aqui eu vi a grande oportunidade, então eu quis muito abraçar esse projeto, esse trabalho, e como a Jaque falou, a gente encontra situações que a gente se depara e nos surpreende e mexe com a gente, então eu também tinha muito isso, de chegar em casa, ficar pensando, refletindo, e começar a valorizar pequenas coisas que a gente não valoriza, como um banho quente, você ter roupa, você ter opção de escolher o que comer, você ter um lar, entendeu? Você começa a valorizar pequenas coisas da sua rotina que você não valorizava. E também sempre foi muito bom o apoio também da equipe. Então, é sempre conversa com a Jaque, com a Kátia também, com a liderança. Então, o que foi bom, o que foi ruim, o que nós podemos melhorar, o que nós podemos fazer. Às vezes um vê a necessidade que o outro não ouviu, às vezes um vê um comportamento que a gente pode melhorar. Então, isso foi também um aprendizado. Então, eu aprendi muito durante esse processo e peguei mesmo um amor por isso, pelas pessoas que estão lá, porque são seres humanos, então eu nunca vi ninguém mais baixo ou mais alto do que ninguém. Então, para mim, eu sempre vejo do meu nível, assim como olha a equipe, as pessoas que a gente está atendendo, eu procuro ver da mesma forma e respeitar todos da mesma forma. E ele se preocupa também com essas pessoas, assim como ele se preocupa com a equipe. Então, sempre a gente, na JX, a gente pergunta como foi a semana, como foi a dificuldade, como foi para cada um. O que cada um absorveu durante a semana do trabalho que foi feito na última quinta-feira. Então, isso foi todo mundo trabalhar junto, de comunhão, de igreja, de um ensinar um para o outro. Então, eu aprendi muito desse trabalho. E procurei me envolver, procurei me dedicar, reservar tempo para isso. Nessa quinta-feira eu não fui, eu fiquei a quinta-feira toda pensando nisso. Orei sobre isso, até mandei mensagem. Acho que a primeira que você falhou. Acho que foi a primeira mesmo que eu não fui, então... já era para mim na rotina, toda quinta-feira eu tenho esse compromisso. Toda quinta-feira, independente do que aconteça, se estiver longe, estiver perto, eu tenho que estar lá e me dedicar a isso. E é um trabalho que que te marca mesmo, entendeu? Que você aprende muita coisa das pessoas, a gente às vezes vai para levar, a gente recebe muitas vezes mais do que a gente leva. Não, tenho certeza. E vocês, esse trabalho, por mais que já existisse aqui na CCR, ele acabou ficando um tempo em pausa, né? E vocês retomaram o trabalho do zero. Então, como que foi esse início? Assim, começar realmente do zero ao... Foi preciso muito ânimo. Porque na altura nós reunimos a liderança e eu me lembro que eu disse assim, olha, eu não sei se eu consigo fazer sopa para mais de 15 pessoas. E, tipo, para distribuir sopa nas ruas, a gente tinha que levar, provavelmente, muito mais de 15 sopas, né? Para distribuir, porque a gente não sabia com quantos sem-abrigos a gente ia... quantos sem-abrigos a gente ia encontrar, né? Na rua. E, então, eu falei, olha, não vamos divulgar o projeto ainda, deixa eu fazer a primeira vez e tentar. Se der certo, aí a gente divulga e vamos para frente. Mas pronto, lá está, né? É que eu achava que era eu sozinha. Esse que é o nosso erro, que a gente pensa no eu, né? O nosso ego, talvez, não sei. Mas a gente não pensar que Deus está sempre conosco e que o controle permanece na mão dele. Que a gente não está pensando em fazer aquilo ali por nós próprios. É Deus também que está acendendo essa chama dentro da gente, né? Não foi à toa que eu me envolvi na MME, não foi à toa que eu tive vontade na reunião de falar, olha, deixa-me tentar. Não, já era Deus a trabalhar comigo, não é? Então, nós resolvemos começar dessa maneira, sem divulgação. Iniciamos em outubro, fizemos a primeira entrega no dia 13 de outubro e correu bem, apesar de eu tentar desistir, né? Correu bem, foi muito marcante. Nós estávamos numa equipe de 4
esse dia e fizemos a volta a todas as ruas de Almada. E o Jefferson também tá? Não, nesse dia, na primeira, o Jefferson não estava. Éramos 4 voluntários, fizemos todas as ruas de Almada. E por incrível que pareça, nós não encontramos nenhum sem abrigo. Olha, E eu tinha a térmica com as sopas todas cheias e eu... O que eu vou fazer com esse pote de sopa? Por que não tem sem-abrigos? E, tipo, nós não fomos para ali, assim, de cara. Nós fizemos um levantamento das ruas onde eles estavam, dos locais, dos pontos principais aonde nós íamos. Nós fizemos esse levantamento durante o dia, durante a semana. Só que o que acontece é que naquela semana começou aquela temporada, assim, de muito frio durante a noite. Então, a Câmara... passou com uma carrinha e tirou todos os sem-abrigos das ruas e levou para um abrigo, pronto. E nós não tínhamos essa informação, não sabíamos disso. Então, fizemos outra volta no Pragal, fizemos outra volta em Cacilhas e não encontramos absolutamente ninguém. E assim, a gente já estava voltando meio que em modo de frustração mesmo, né? Meu Deus, se tu nos levantaste para isso, por que está acontecendo isso? Aí acontece que a Helena, que era uma das voluntárias que estava conosco, que também faz parte da nossa direção, a Helena disse, olha, temos ali a romeira, mas não sei se vocês vão querer ir lá entregar. E eu não conhecia a romeira, apesar de estar mesmo aqui muito próximo da nossa comunidade, né? E então eu disse, olha, não vamos, se existe o lugar, então vamos. Temos aqui as térmicas cheias de sopa, temos que entregar para alguém, não é? E então fomos para a romeira. E então quando chegamos ali na romeira, deparamos com uma situação mesmo catastrófica. Eu não estava nada à espera de ver aquilo. Eram mais de 15 tendas na rua. Era um frio absurdo e tinha, tipo, homens com o pé no chão. Tinha, tipo, grávidas. Eu não gosto nem de lembrar. Eram, tipo, mulheres grávidas que estavam ali em tendas, tapadas com plástico. E isso foi uma das coisas que me fez querer desistir. O fato de eu entregar aquela sopa e depois voltar para casa. E encontrar em casa uma cama com um cobertor quente, a minha família e tudo. E tipo... Eu não sei, talvez eu estava com aquele pensamento ingênuo de que com aquela sopa eu ia suprir toda a dificuldade daquelas pessoas. E quando eu vi que não era só isso, que aquela sopa tinha que representar muito mais, tinha que representar mais Cristo do que os próprios legumes que compunham aquela sopa. Então, aquilo ali foi uma coisa que me marcou muito. A primeira vez que eu vi aquelas pessoas e, tipo, o fato de tomar consciência de que aquelas pessoas estiveram tão próximas de mim e eu nunca dei conta. a realidade mesmo tá tão próxima que a gente não enxerga. Parece hipocrisia, né? Tipo, você sabe que existe, mas você não vai atrás. Você não tenta fazer algo. E quando eu cheguei em casa, eu ainda falei assim com o meu marido. Pai, mas você acha mesmo, olha, eu vou entregar uma sopa a cada semana? Isso não vai fazer nada na vida deles? E ele me chamou a atenção nesse dia, eu nunca vou esquecer. Ele falou para mim assim, olha, não esquece que não é você que tem o controle. Você está entregando essa sopa e está dando o seu apoio, você está se mostrando ali na vida daquela pessoa. Mas não é só isso. Tem muito mais por trás disso. Apesar da dificuldade que eles estão passando, apesar deles estarem se afastando da sociedade, de Deus, Deus não se afastou deles. Deus não se esqueceu deles. Nossa, ele precisa. Exatamente. E assim, para quem não sabe, meu marido nem é ainda cristão, né? Ainda não teve ainda o encontro dele com Cristo, mas eu creio que está para breve. Amém, amém. Mas, assim, muitas vezes ele já foi usado na minha vida como eu deveria ser usada. Não é tanto... Eu sou cristã desde a nascença, eu nasci na igreja, né?
Então, assim, mas muitas vezes eu noto que Deus usa muito mais ele como canal de bênçãos na minha vida do que eu própria. Então, isso já é uma bênção, né? É incrível. E eu acho que é importante o que ela falou, porque nós entendemos que não é a sopa que muda a vida deles. Ok? Porque são diversas situações, porque a pessoa está ali, né? A causa de imigrações, a causa de drogas, abandono da família, então são muitas situações. E é importante sempre, a gente sempre frisa aqui, pessoal, que não é a sopa que vai mudar a pessoa, vai tirar a pessoa da rua, mas sim é o carinho, é o amor, é dar um abraço, principalmente a oração, porque nós estamos falando em Deus sobre aquela situação que você está passando, e nós entendemos que não é um trabalho social, e sim um trabalho espiritual, né? De nós orarmos, de nós levarmos uma palavra, né? Não com a Bíblia, mas o que nós sabemos a palavra é levar a eles, né? Que o Senhor é nosso pastor, que nada tem faltado para nós, e que a partir do momento que eles também têm o Senhor, o Deus como pastor dele, nada vai faltar. Que tudo aquilo que há necessidade para eles vai sim ser suprido em Deus. Então, é o principal ponto que acho que fez a diferença mesmo para a gente, foi isso. Foi essa mentalidade, Deus está visitando, nós estamos aqui como representante de Deus, porque Deus ama vocês, independente de onde vocês estão. Não é porque vocês estão na rua, não é porque vocês estão passando por uma situação difícil que Deus deixou de amar vocês. Acho que é sempre importante nós frisarmos isso para eles, que você está aqui. Há pessoas que já foram da igreja, a gente encontra muita gente que foi da igreja e a pessoa está lá, e a gente fala, olha, para você pode ter mudado, mas para Deus não mudou nada. Deus ainda te ama. Então é uma mensagem que a gente sempre procura levar, é o mais importante que a gente procura levar, mais do que a sopa. Não, com certeza. Eu até me lembro uma vez a Kátia falou que um rapaz que ela estava conversando, a Kátia que é a líder do ministério, né? O rapaz falou, olha, você tem muito amor por essa camisola, porque você sai uniformizado, né? Meio amada. E aí ela disse, não é amor pela camisola, é amor por ti. E amor que Jesus me deu por ti. Né? E faz toda a diferença, não é um trabalho social, não é um trabalho de... É uma missão, é o ir. E Jaque, você também já teve uma experiência na Índia, né? Lá no comecinho, assim. Conta como foi essa experiência lá. Na verdade, eu aproveitei, né? Meio que as minhas férias na Índia. E como eu deixei o pessoal aqui encarregado, né? De manter a missão, eu falei, não, mas eu tenho que fazer alguma coisa também, né? Que é para mostrar para eles que eu estou engajada, né? E então, nós resolvemos desenvolver também. E lá está, né? Para aquelas pessoas que estavam lá, era uma obra social, né? Mas para nós era muito além daquilo, né? E então nós tivemos a iniciativa de distribuir cestas básicas numa comunidade, né? Bastante... Não são assim, não podemos chamar de sem-abrigo, né? Porque eles lá têm o abrigo deles, as cabanas onde eles vivem, né? Mas, assim, é muito triste, né, ver. São pessoas que vivem numa pobreza absurda, mas depois, se você olhar em frente e à volta, tem quase que palácios à volta deles. Então, para mim, é mais uma pobreza espiritual mesmo do que econômica. Não é uma falta econômica, é só mesmo a falta do alimento espiritual, né? E nós conseguimos fazer, durante aquela quinzena que tivemos lá, 2 missões. Uma de entrega das cestas básicas e na outra quinzena entregamos cobertores, porque também estava bastante frio, né? E quando a gente entregou as cestas básicas, eles perguntaram se nós não tínhamos agasalhos e tal. Então, na outra, a gente decidiu entregar cobertores. E o interessante é que eu não sei realmente se eu consegui impactar a vida de algum deles que receberam, mas eu gostei muito de ter impactado a vida da família do meu esposo. Eles ficaram muito tocados com aquilo, porque toda vez que... Eu já fui várias vezes na Índia e eu sempre peço para fazer alguma coisa nesse nível, assim, de, sei lá,
ofertar alguma coisa. E eles fazem muito isso lá. Mas nem sempre eles têm aquele intuito de oferecer realmente para quem precisa. Eles têm sempre aquela coisa. Hoje mesmo eles estão tendo lá o langar, que eles chamam de langar, que é servir comida na rua para todos que passam. Isso antigamente servia para os peregrinos que iam em procissão, isso. Mas pronto, hoje em dia eles fazem mais para manter mesmo aquilo, né? E então eles oferecem o langar em prol de várias coisas. É como se fosse uma ação de graças. Foram abençoados, tiveram um filho que nasceu na família. Então, vamos oferecer o langar na rua. Mas muitas vezes eu ficava, nossa, possessa, porque eles iam ali oferecer o langar e vinham os necessitados pedir. E aí as senhoras mais de idade diziam assim, não, para eles agora não, é só no final. Tipo, só o que sobrava poderia ser entregue para eles. Então eu ia lá, tomava a frente, pegava todas as tigelinhas que eles levaram de casa para levar a comida para casa e servia ali aquilo, e eles pensavam que era para mim, né? E eu ia lá e dava por trás para eles, e eles descobriram isso, e virou uma gozação total lá. Olha, eu não sei, essa mulher da Jolie, eu não sei o que ela quer. Ela tá dando a nossa comida toda para os pobres. E então ficaram me gozando pro resto do tempo que eu estive lá. E agora, quando eu resolvi colocar mesmo isso em prática, assim, de nós mesmos irmos lá fazer, eu juntei só a minha família, né? Eu falei, olha, vamos lá vocês comigo, porque eu não vou conseguir que ninguém que se voluntarie. E para minha total surpresa, veio toda a gente de casa. Toda a gente. E naquele dia a gente estava, tipo, preparado para ir num casamento. Então eu falei assim, eles não vão mesmo querer ir. E vieram todos comigo, tudo arrumado para casamento. E a gente entregando lá cestas básicas. Inclusive, quando eu vim, depois de vir embora, eu ainda deixei lá para mais uma missão da outra semana. E eu falei, olha, na próxima semana eu não vou estar cá, então eu vou precisar mesmo de voluntários. Mas pronto, lá está, né? Eu falei aquilo, mas não falei mesmo com aquela fé de que ia acontecer, né? Mas, mais uma vez, Deus moveu a montanha. E eles foram entregar, e ainda me mandaram fotos depois. E testemunharam ali o tempo bom, né? Então, assim, eu acho que, para além de ter impactado muito a minha vida, impactou muito também ali a família do meu esposo. Que bem faz testemunho. Realmente, quando a gente escolhe servir a Deus, obedecer o chamado dele, né? A gente acha que só aquela vida ali vai ser impactada, né? Impacta tudo, né? Nossa família. E a gente não está esperando. É verdade. E para a pessoa que não é parte da MME Almada, mas, enfim, é a realidade, né, das grandes cidades, né? Se deparam com pessoas em situação de rua. Qual o conselho que vocês dão para um cristão, né, que tem compaixão, né, quando vê uma situação dessa? Como que essa pessoa deve abordar, ou como ela não deve abordar? O que ela deve fazer? Eu mesmo. Você também não. Eu acho que é um trabalho, é o que você pode. Acho que é normal, acho que o próprio Deus coloca em nós a misericórdia e o amor para essas pessoas. Então, quando nós encontramos uma situação dessa, às vezes é o próprio Deus querendo exercer algo em ti. Então, acho que você tem que se entender de alguma forma ajudar, mas de uma forma sempre com cuidado, com atenção. Se você não sabe como fazer, busca a orientação do seu pastor, do seu líder. E você tem que tomar certos cuidados com, por exemplo, sua casa, a sua intimidade, a sua família. Mas acho que sim, é importante você fazer alguma coisa. Mesmo que seja orar, mas algo que seja ao seu alcance. Né? Se você puder levar um alimento, essas pessoas façam. Se você tem uma roupa, às vezes está em casa que você não usa e você
sabe que aquilo você não vai usar mais, você pode se doar para aquela pessoa, mas é importante, acho que até como igreja, sim, fazer alguma coisa, né? A conta já que falava, eu lembrava que isso é um trabalho de sementes, né? Assim como Jesus falou que tem a parábola do semeador que anda pelo caminho e vai semeando, então esse trabalho é muito de semente. Então o que ela fez foi isso, ela mostrou algo, ela fez isso, e a família dela viu o exemplo e também quis fazer. Então é um trabalho muito de sementes, cada oração que a gente faz, eu entendo que é uma semente. Então já aconteceu de momento de a gente ir lá orar com eles e eles pedirem para orar. Isso para mim foi excelente porque eles viram o exemplo e eles quiseram repetir, né? Nós, toda quinta-feira, nós oramos sempre o Pai Nosso com eles. E aí agora é o momento que eles oram já o Pai Nosso. Então eles já, realmente está lá sendo usada toda quinta-feira, além do amor, além do ato de carinho, de, olha, a igreja está aqui mais uma vez, a igreja não esqueceu de você mais uma vez, Deus não esqueceu de você mais uma vez. Então é um trabalho de sementes. E as pessoas querem fazer um trabalho, que vê as pessoas na rua, podem se procurar, tentar fazer alguma coisa, mas lógico, se você não tem, não sabe como fazer, busca orientação, que às vezes é melhor do que você às vezes fazer algo e depois você se arrepender e falar, nossa, não foi de Deus. Não, foi Deus, mas você tem que buscar a melhor forma de ser aquilo que você está sentindo. E assim, se alguém quer fazer parte desse trabalho, é sempre muito bem-vindo, é sempre uma boa ajuda. Não existe a pessoa capacitada, ao contrário, chega aqui, a gente vai dar orientação, a gente vai procurar explicar. Toda quinta-feira antes, a gente, além de orar, a gente explica como é o trabalho, a gente fala para as pessoas, né? Quem já sabe alguma coisa também, pode sempre dar orientação, que a gente sempre está aberto a isso, né? É um trabalho muito de crescimento, é um trabalho muito de aprender um com o outro, de aprendizados novos, de conversas, é muita interação, porque é um trabalho com pessoas, sabe? Não é uma máquina, não é um equipamento, não é um instrumento que eu vou lá e toco, não são pessoas. Então é muito necessário essa conversa, esse convívio, né? Às vezes a gente tenta fazer um trabalho rápido, porque às vezes nós saímos daqui, mas é difícil porque nós sabemos que não é só chegar e treinar uma sopa. Nós temos que conversar, saber qual que a pessoa está. Às vezes a pessoa quer falar da semana, está passando por um problema, e a pessoa vê a gente como igreja, né? Vê como representante de Deus. Às vezes a pessoa quer falar um problema para você orar sobre aquilo. Então é um trabalho que é necessário com atenção. Outra coisa também é a pessoa ter o entendimento de que nós precisamos ser o mais simples possível. Às vezes a gente fica com aquela coisa assim, não, eu não vou porque eu não consigo fazer aquelas orações de 1,5 km, eu não consigo falar aquelas palavras bonitas. Inclusive nessa semana nós tivemos uma situação que foi assim, bem engraçada até. Eu vou até abrir um parênteses para explicar um pouco o contexto, né? Que nós entregamos sopa no barracão, onde nesse momento nós já somos recebidos como que uma família mesmo. Nós sentamos à mesa com eles, até porque quando a gente chega, eles estão ali na hora do jantar. Então, nós chegamos e eles providenciam logo, rapidamente, cadeiras para a gente se sentar à mesa junto com ele. Eles têm sempre o som ligado, os cigarros estão acesos, eles têm aquele cuidado de apagar os cigarros, desligar o som. Não, o pessoal da igreja chegou, são nossa família, são nossos irmãos e não sei o quê. Então, assim, a gente já tem aquele carinho, a gente já é super bem recebido. Só que, isso para explicar que toda missão que a gente vai, a gente tem uma experiência totalmente diferente. Toda missão que a gente vai, a gente encontra pessoas novas. A gente pode, assim, encontrar sempre aquelas que estão ali sempre, mas tem sempre gente nova. E dessa vez, nós tínhamos lá uma família que era novidade, né? Ali naquele local. E na hora que nós nos levantamos e dissemos que íamos orar, porque já estávamos a ir embora, aquela senhora que era visita ali, né? Ela disse assim, olha, eu vou ficar aqui como eu estou porque eu não percebo nada disso, oração não é comigo. E então, a Camila, que era a voluntária que estava ministrando naquele dia, a Camila disse, mas não tem que entender nada, só tem que participar conosco. Vai, levanta, nós vamos aqui dar as mãos e não sei o quê, e vamos só orar. É só uma conversa, muito simples. E foi tão gostoso quando a Camila orou
E quando ela terminou a oração dela, a senhora disse, nossa, foi tão bom e foi tão simples. E tipo assim, aí a Camila falou, não precisa ser com aquelas palavras difíceis e não precisa ser aquela coisa tão assim, parece que saiu tudo do dicionário. Não precisa ser assim, é só uma conversa. E o melhor disso tudo é que você própria pode fazer sozinha na sua casa. E aí ela riu, nossa, abraçou a Camila e tipo, pronto, eu não sei a que aquilo vai levar, eu não sei aonde que ela vai chegar na caminhada dela, mas foi uma semente que foi plantada ali. E com uma coisa simples, com um gesto simples. Às vezes o fato de você estar disposto a abraçar uma pessoa dessa demonstra muito, muito mesmo. E assim, para eles mesmo, eles falam, olha, a sopa que vocês trazem, muitas vezes nem é necessária. Nós temos ali a arca cheia. Se vocês quiserem, eu mostro a dispensa está cheia. Não é essa falta que vocês suprem aqui. É a falta do apoio, do ter uma pessoa que está preocupada conosco, que lembra que, olha, nesse dia eu tenho que ir lá ver os meus irmãos e tipo, tá ali sentada a conversar, sem pressa de ir embora, sem estar olhando pro relógio para ver se tá na hora de ir para casa. E outra coisa também que impactou um dia, quando num dos sem-abrigos, né, que a gente serve, ele me perguntou assim, então, a sopa hoje tá boa? Tem chouricinho lá dentro? E eu disse assim, olha, eu mesma não provei, mas o meu filho provou. Aí ele, o seu filho tomou da minha sopa? Eu não acredito. Você dá da mesma panela que faz para mim, você dá para os seus filhos? Eu, com certeza. O que resta da nossa panela, eles tomam. E ele ficou assim, impactado. Ele, nossa, eu não tinha consciência disso. Eu achava que era que era só o que sobrava lá na sua casa que você... Aí ele ficou muito marcado, assim. E é isso, são coisas assim que a gente nem imagina que impacta na vida deles. Teve uma situação também, essa foi com o Jefferson até, o Jefferson e o pastor Evandro. Não sei se você quer contar da oração que vocês fizeram, que tanto trouxe impacto na vida dele, que ajudou a dormir. Sim. Sei mal, como foi essa história? Foi um caso bem marcante, porque foi uma pessoa que eu já ouvia falar dele, que eu não conhecia ainda. E quando nós encontramos ele, uma coisa que ele falava muito eu sou ateu. Né? Até hoje ele fala, eu sou ateu. E ele já ficou nessa posição de defesa, né? Tipo, eu sou ateu, a igreja, eu não acredito em Deus, né? Então, tipo, eu não partido da vossa fé, entendeu? E isso é uma defesa dele, mas ele não tá entendendo o nosso trabalho aqui. E isso também, para mim, não foi um obstáculo. Tipo, independente disso, eu não chego a falar, independente disso, não há nenhum problema. Nós queremos apenas dar a sopa para ti, e se você precisa de alguma coisa também, nós estamos aqui. E eu lembro que nós entramos na casa dele, né? Ele convidou pra gente lá, que teve essa questão, que falou, olha, vocês podem entrar aqui e ver que eu não preciso de nada. E aí, nisso, eu entrei lá com o pastor, e o Léo também estava com a gente. E nós chegamos lá, demos a sopa para ele, vimos que não tinha falta de nada, de nenhum alimento, tinha elétricos, tinha coisa em casa, móveis e tudo, então ele falou, não precisa de nada mesmo. E a gente, não, sem problema. E conversamos, enfim, e nisso a gente falou, olha, aí de embora a gente pode pelo menos fazer uma oração? Eu sei que você é ateu, mas se você não se incomodar, a gente pode pelo menos orar. Ele não, sem problema, isso não tem problema nenhum. E aí nisso que nós oramos, eu me aproximei mais de um rapaz, né? Eu intercedi por um rapaz que estava lá, e o pastor Evandro intercedeu por esse rapaz que disse que era ateu. E aí, quando ele colocou a mão, o pastor Evandro colocou a mão sobre a cabeça dele, ele ficou meio que encarando o pastor, falando, não, senta a mão, senta a mesma mão. E nós ficamos assim mais atentos, e eu lá orando pelo rapaz e atento àquela situação. E ele meio parecia bravo, né? Às vezes era algo até espiritual ali. Mas ele tá meio bravo, tipo, você tá a mesma mão em mim, pode colocar a mão em mim mesmo. E aí o Evandro orou, não fraquejou no momento, ficou lá firme, enfim, com a mão, orou por ele, intercedemos e nós intercessamos por isso. E quando nós acabamos a oração, ele falou, cara, quando você colocou a mão em mim,
eu senti como fosse um poder, alguma coisa entrando em mim. Descendo como fosse uma energia. E ele falou, cara, eu sou ateu, eu não acredito nisso. Mas hoje eu tive uma experiência que eu não sei explicar pra você. Ele falou, eu fiquei abalado, não tenho como... Não sei o que descrever que aconteceu. Quando você colocou a mão em mim, algo me tocou. E nós, amém, ele disse, é o poder de Deus, né? Ela explicou pra ele, mas que você não creia, mas isso é o poder de Deus, que independente da sua crença, Deus vai te tocar sim, Deus pode te tocar. E nós falamos, enfim, despedimos com ele ficou super tocado, ele até falou que era na nossa igreja, né, qualquer dia eu vou lá e tal, prometeu pra gente, não veio ainda, mas Alquim sempre fala que vai vir aqui na igreja. Que é algo que impede, mas que ele ainda vai cumprir a palavra dele. E depois daquele dia, ele mudou, porque aquela posição de defesa, tipo, eu não sou ateu, ele até fala hoje, mas não é... Não é. Não é tipo, não precisa falar comigo, não, ele sempre tá aberto, sempre sabe... E na semana seguinte ele deu testemunho do que aconteceu na vida dele depois daquela oração. E aí na próxima semana, quando eu encontrei com ele, e aí ele falou, depois, aí eu falei como foi na quinta-feira, depois daquele dia, ele falou, cara, aquele dia eu dormi super bem. Como que foi o termo que ele usou? Eu dormi como bebê. E aí eu falei, eu falei pra ele, não sei se você lembra. Sim, o Jefferson diz assim, sabe o que é o melhor? Que tu podes fazer essa oração sozinho em casa, todos os dias antes de dormir. Ele ficou pelo pastor, que ele orou por mim, você te tocar, eu falei, mas você pode orar a Deus. Mesmo que você não creia, mas você pode orar. E aí ele, não, mas eu sou ateu, aquela coisa. E às vezes tem essa questão de separação deles, mas você me preocupa de mostrar, tipo, não é essa separação, nós somos iguais. Nós somos igual a você. Você tá aqui na sua ação, e nós somos exatamente igual. Mesmo amor que eu sinto que Deus me tem por mim, Ele também tem por você. É uma mensagem que eu me preocupo muito de passar para ele, né? Inclusive o outro rapaz que eu estava orando, ele já falou que ele tinha dificuldade em acessar Jesus. Ele vai na igreja, mas ele até fala, é uma porta que eu não consigo passar. E aí eu perguntei o porquê, ele falou, porque eu me sinto indigno. Eu me sinto indigno para estar na igreja, eu me sinto indigno para aceitar Jesus. E aí, quando ele me disse isso, eu falei, todo dia eu digo para Deus que eu sou indigno, mas mesmo assim, todo dia Deus mostra que Ele me ama. Então, assim como Ele me ama, Ele também te ama. Não existe essa questão. Nós somos sim indignos, mas Deus assim entregou seu Filho. Então, há muito essa questão das pessoas, às vezes, de a pessoa tá lá e acha que é ateu, a pessoa não merece mais o amor de Deus. Mais uma vez, pessoas que já foram da igreja, conheceram. Outro dia nós conhecemos um rapaz que a mãe dele vinha aqui na igreja, ele conhecia o pastor Leopoldo. Conhecia toda a família pastoral. Conhecia todo mundo, entendeu? E aí eu fiquei surpreso que o cara tava lá e o cara, não, mas não vou na igreja. E assim, sabe, ficou alguma ferida, não sei, ou alguma coisa. Pelo que eu entendi, talvez a morte da mãe tinha mexido com ele, mas já tem uma história de igreja, já conhece a casa de Deus. Ele falou, eu vi o pastor Leopoldo expulsar demônios, eu vi o pastor Leopoldo orar e pessoa ser curada. Então há uma experiência, mas algo impede ele de ir até aqui à igreja. E vocês têm visto muitos frutos desse trabalho. Nós aqui na igreja já vimos vocês trazerem pessoas aceitando Jesus durante os cultos. Então, conta um pouco mais dessas histórias de frutos do trabalho de vocês. Já foram muitas. Pronto, por ser um trabalho assim, ainda que meio que recente, né? A gente já tem dado muito graças a Deus, porque já tem acontecido várias coisas. Tipo, coisas que a gente, por mais que a gente chega lá e convida sempre eles para virem na igreja, a gente, pelo menos assim, no início, eu estava sempre a esperar, não, eles não vão vir, Deus não vai vir. Mas aí lá está, né? Aí vai Deus e mostra, não é? Quem é Deus. E muitas vezes a gente já foi para lá no domingo de manhã e ficou lá de castigo, à forra. E eles não vieram, mas o que a gente não sabia é que o fato da gente ter ido e ficado lá à toa de castigo no domingo fez com que eles se envergonhassem. E na outra quinta-feira, quando a gente foi, e eles falaram, nossa, vocês vieram mesmo no domingo nos buscar. Eu não acredito que a gente fez essa desfeita e não foi. Não, no próximo domingo nós vamos.
E então, assim, sempre procrastinando, né? Não, esse domingo não dá, mas no outro a gente vai, no outro a gente vai. E então, quando realmente aconteceu e eles vieram, pronto, eu não posso te dizer assim que eles estão seguindo uma caminhada com Deus. Não, não é isso que conta. Pequenas coisas que aconteceram só pelo fato deles terem vindo e entrado aqui na igreja. Tipo, nós temos uma experiência de um dos rapazes que vieram. Ele, no final do culto, depois já do culto, nós ali no nosso open space, toda a gente a conviver, a conversar, e o Jefferson a ter uma conversa ali com ele, e ele a olhar fixamente para o Tiago, que estava alimentando a Mariana. E aí depois ele foi e contou para o Jefferson que aquilo ali estava impactando demais a vida dele, porque ele tinha 2 filhas e ele foi afastado das filhas, não podia conviver com as filhas. E então, tudo que ele sempre quis na vida era ter esse momento, sabe, com as filhas dele. E então, ele vendo ali aquele pai alimentando a criança, impactou ele talvez até mais do que a palavra que ele ouviu no culto. Então, assim, às vezes a gente pensa que só vai acontecer se a gente trazer a pessoa aqui na igreja, na estrutura, e ela ouvir o pastor orando, o pastor pregando. Não é assim. Muitas vezes, o mínimo que você faz diferença na vida daquelas pessoas. Tipo, o pastor lançou aqui um projeto que foi o Spa Day para as mulheres. Os homens ficaram tudo babando. Aí, no Spa Day, nós também conseguimos trazer uma das necessitadas. E foi num dia muito marcante. Ela tinha tido, na noite anterior, uma discussão com o marido. E ela tinha combinado comigo. Eu fui buscá-la. E quando eu cheguei lá, ela não estava. Eu vim para casa da minha mãe, eu não estou bem, não sei o quê. E eu comecei a conversar com ela e tal. Eu falei, olha, tudo bem, não precisa de vir participar, mas vem só pra gente conversar cara a cara e tal, mais próximo. E então ela fez um esforço e veio. E ela estava do outro lado do Rio Tejo. Nós estamos aqui na Margem Sul, né? Ela estava lá em Lisboa, em Oeiras. E ela apanhou um transporte e veio. Ela chegou aqui, já estava já meio já do Spa Day, já muita gente sendo atendida e tal. E a primeira coisa que ela me perguntou, ela vinha de máscara e boné na cabeça. A primeira coisa que ela me perguntou, vocês vão ter maquiagem? Eu preciso muito de uma maquiagem. E não era suposto, nesse dia, termos maquiagem. Íamos ter unhas, massagem, pedicure, manicure, mas não íamos ter maquiagem. Mas não sei, olha, Deus usou a Carla e a Carla trouxe naquele dia o estojo de maquiagem dela. E aquela mulher chegou aqui, a Carla fez uma super maquiagem dela e ela se sentiu assim, super abraçada por nós. E ela disse, vocês não me conhecem de lado nenhum, por que vocês estão a fazer isso comigo? E tipo, e aí a gente transmite, não é para eles que o amor de Deus, que está nos capacitando a amar cada vez mais a vida deles e tal. E aí, nesse dia ainda, ela contou que o sonho dela era ter... tinha ali na nossa biblioteca uma Bíblia com flores. E o sonho dela era ter uma Bíblia daquela, com uma capa assim com flores e tal. E era uma Bíblia muito linda. E então a Kátia também foi usada e ofereceu essa Bíblia para essa senhora. E até hoje ela fala que procura viajar sempre, as viagens que ela faz de transporte com a Bíblia. Então, assim, são muitas coisas, sabe, que acontecem, que impactam a vida da pessoa. Às vezes, os frutos não é só o fato da pessoa, de você conseguir trazer a pessoa à igreja e ela ouvir uma pregação completa. Muitas vezes a gente trouxe e eles nem conseguiram ficar até o final do culto. Mas aquele bocadinho que eles ficaram, o louvor que eles ouviram, aquilo já fez, plantou ali uma semente na vida deles. E assim, muitas vezes eles se sentem indignos de vir até aqui, de estar em comunhão conosco. E é isso que a gente tenta mostrar, né? Que nós não somos mais do que eles, né?
Então, assim, a gente tenta meio que entrar ali no mesmo nível, né? Porque a pessoa precisa entender que ela tem um valor, né, para Cristo. Que ela não perdeu esse valor quando ela decidiu se afastar de Cristo. Então, é afastar um pouco que as quatro paredes e a estrutura da igreja e conceber que a pessoa pode ter, sim, aqueles momentos, mesmo que sejam fora da igreja. Eu sempre tive, assim, aquela ideia de que, ai, meu Deus, a gente tem que levar um pastor conosco para ele orar. Como que eu vou orar para aquela gente? Eu, sim, sou capacitada para orar para aquele povo. Mas é um entendimento errado, muitas vezes, que a gente tem, né? Porque Deus nos capacita e, graças a Deus, tem nos capacitado a cada dia. Então, é a gente deixar ser trabalhada. É isso, não desistir e deixar Deus trabalhar através de nós. Ser boca de Deus, né, na vida deles. E não só esperar que as coisas aconteçam aqui, dentro da estrutura da igreja. Também pensar que mesmo que eles não venham, só o fato da gente estar indo ali buscar, e eles veem esse cuidado que a gente tem. Eles não entendem, mas Deus vai chegar a dar entendimento para eles. É assim. E qual que é o conselho que vocês têm, o que vocês diriam para aqueles que estão ouvindo, né, assistindo a gente aqui e tem um coração assim que queima em fazer algo para Deus fora das quatro paredes, né, e realmente tocar vidas? Qual que é o conselho que vocês têm, a palavra que vocês têm para essa pessoa? Eu acho que é essa questão de ser missionário, né? O povo cristão é um missionário, então eu creio que é o próprio Deus, sim, querendo de alguma forma inovar você para outro nível, né? E é importante você dar ouvidos a isso, porque se Deus está te chamando por algo é porque você tem algo específico ali naquela área, seja ministerial, seja na igreja, seja no seu trabalho, seja tocar um instrumento, porque eu me sinto hoje muito privilegiado em de alguma forma ser um canal de Deus. Eu me sinto muito nesse trabalho de rua nossa, Deus, através da minha vida, está impactando pessoas. Fico muito feliz e para mim é um baita privilégio. E confiar em Deus de quem faz o trabalho é Ele. Eu sou apenas um instrumento. Né? Então é aquela questão de fruto que a Jaque estava falando. Muitas pessoas que nós encontramos lá já saíram por diversos motivos. Pessoas voltaram para sua casa, pessoas começaram a trabalhar. E nisso eu vejo que é o trabalho de Deus, né? Deus está trabalhando na vida daquelas pessoas. Não é só na quinta-feira que nós estamos lá, é durante a semana, aquilo que nós, de alguma forma, plantamos ali, falamos com ele, aquilo está gerando algum fruto, né? Essa é a parte que a Jaque falou. Ele veio de uma vez na igreja, só que depois já não encontrou mais, porque ele começou a trabalhar, que ele não estava mais na rua. E ele falou para mim, ele falou assim, cara, eu preciso mudar de vida. Eu preciso ver que eu hoje vi que eu estou num lugar muito ruim. E eu não sou isso. Eu preciso melhorar. Ele mesmo reconheceu, não foi a gente que me falou para ele que você precisa melhorar, mas ele tomou consciência. E eu creio que a consciência veio através do Espírito Santo. Foi Deus que falou com ele. Né? Então, foi uma semente que brotou. E então, a gente crê muito nisso, que cada oração, cada vez que nós vamos lá, que nós intercedemos por ele, Deus está trabalhando. E a gente confia nisso. Graças a Deus a gente vai vendo pouco a pouco Deus trabalhando na vida deles e na nossa. Porque depois disso eu notei uma vida mais de oração, um comprometimento a mais, de Deus colocar mais desejo de falar com ele, de olhar coisas que eu não via, e prestar atenção em coisas em mim, de valorizar pequenas coisas que eu não valorizava. Então, Deus também trabalha neles e em mim também, e eu tenho que confiar nele. Tenho que confiar nele. Confia nele, esteja atento ao que Deus está falando contigo, porque Deus sabe o que ele faz, sabe? Mesmo tratar a nossa confiança de não é do meu jeito, não é às vezes do meu tempo, é no tempo de Deus também, é no querer de Deus, e dá ouvido ao que o Espírito Santo está falando contigo. Acho que esse é o principal conselho. Procura estar atento, estar sensível ao que o Espírito Santo está falando contigo. Muito bom. E para a gente fechar aqui, deixem um convite para aqueles que ouviram a conversa e estão assim, realmente com o coração queimando para fazer parte desse trabalho também. Então, vocês, né, que têm assim esse chamado, apesar de não perceber
Porque eu também não percebia, né? Eu sentia aquela coisinha assim lá dentro da minha cabeça e eu achava, ai meu Deus, eu não sei se isso vem de ti ou não. Mas para vocês que estão a sentir isso, essa vontade, esse desejo de participar, pronto. Mesmo se vocês quiserem participar pelo menos uma vez, para ver como que funciona e ver como que é, e pronto, conseguir viver uma experiência nova também, né, com Deus, porque não pensem que isso é só um trabalho social, vai muito além disso. Trata de tratar mesmo do nosso espiritual, né, para a gente viver mesmo esse novo com Deus, né, ter esse tempo de comunhão com Deus e intimidade. Que como o Jefferson estava dizendo, né, ultimamente eu tenho visto que eu tenho valorizado muitas coisas, mesmo de estar ali no a sós com Deus, que antes eu já não dava muita importância, mas hoje em dia eu vejo que faz falta. Então, assim, para vocês que estão com vontade de se engajar e vir conosco, nem que seja para servir uma sopa numa quinta-feira, venham mesmo. E pronto, esse convite também é para quem já está vivendo, não é? Uma caminhada com Deus e acha que precisa assim, de algo novo, de uma experiência nova e de estar vivendo com mais comunhão, né? Também aqui com a igreja, com os irmãos, porque isso também acaba criando uma intimidade, não é? Com a galera que está na equipa, né? E tudo. Eu, no início, tive muita dificuldade com isso, porque eu ainda não conhecia todas as pessoas que faziam parte do ministério, do MME. Então, depois de fazer parte da equipa, a gente acaba que criando um vínculo, não é? Com aquelas pessoas e acaba tendo com quem contar também, né? Na hora ali do aperto, do sufoco. Às vezes o Jefferson nem está escalado e eu vou lá e mando mensagem, Jefferson, pode ser. Então, assim, cria aquela intimidade, querendo ou não, intimidade com Deus e também aqui a comunhão com o seu próximo, né? Pronto, é isso. É muito mais do que entregar uma tigela de sopa. Então, eu espero que aquilo que a gente explicou aqui, que tenha ficado pronto, que tenha dado para entender, né? De forma explícita, né? O que é o nosso objetivo como missão, né? Como o MME. E que vocês se sintam engajados, né? Para entrar nesse ministério. Intercessão, que é mesmo que não pode vir. Verdade, muito importante. Pelo que o trabalho, o estudo, nós contamos com as suas orações, né? É importante a intercessão, tanto nós como equipe, mas também da igreja, né? Nós contamos com as suas orações, que faz diferença. Com certeza Deus ouve cada oração e isso faz sim uma diferença nesse trabalho, né? Da igreja estar junto, porque cada um serve quem que pode. Se você só pode orar, obrigado pelas suas orações, com certeza faz muita diferença. Se você pode só dirigir, né, às vezes já ajuda a levar e trazer o pessoal. Se você só quer carregar as sacolas, a sopa já é um grande trabalho. Só fazer a sopa também, então, é um trabalho de igreja. Não é um trabalho só da equipe, é o trabalho da igreja. É um povo mesmo cooperando e agindo junto. Só para explicar, a gente já teve situações de voluntários que entraram na equipa, mas que depois, ao fim de 2, 3 missões, aí vieram para mim e falaram assim, olha, eu vou sair porque eu não sei, eu acho que eu estou atrapalhando, eu não sei se eu estou ajudando vocês, eu não sei conversar com aquelas pessoas, assim, eu não sei usar palavras bonitas, então eu acho que eu vou sair porque vai que eu tô tomando o lugar de outra pessoa que seja mais capacitada do que eu. E aí a gente riu um monte, né? Porque, tipo assim, são coisas que aconteceram, pelo menos comigo, aconteceu, né? Desde o início aconteceu isso comigo. Eu sempre me achava incapaz, eu sempre achava que eu não tinha capacidade de estar ali, de interagir com aquelas pessoas. Então, assim, quando a gente vê acontecendo depois com o outro novo voluntário que entrou agora há pouco tempo e acha que é incapaz, que não está fazendo a diferença, aí a gente, não, olha, vamos continuar na caminhada, porque tu estás aqui por um propósito.
E, inclusive, essa mesma pessoa, essa voluntária que me disse isso, foi muito usada por Deus numa última missão que a gente teve aí, que foi bem assim, fora da caixa mesmo, que foi ir almoçar com os sem-abrigos lá, do barracão deles. O Jefferson fez parte disso. E então essa pessoa que estava achando que ela não estava ali, que não estava fazendo diferença nenhuma, era a única pessoa na equipa toda que sabia ajudar eles com aquele almoço que eles iam fazer, que era uma coisa natural da terra dela. Então, assim, fez toda a diferença para nós e para eles, muito mais para eles, porque eles falaram assim, nossa, não acredito que vocês vão ajudar e não sei o quê. E, tipo, eles ajudaram no almoço e ainda fizeram parte lá da mesa mesmo. Então, assim, nunca se sinta incapaz, porque Deus capacita mesmo. E já que lembrou a questão do almoço, foi algo que aconteceu que eu guardo muito para esse momento, porque eles nos chamaram para almoçar, sabe, com eles. E quando a gente aceitou, eles ficaram muito surpresos. Ele falou, vocês aceitam almoçar com a gente? Vocês vão vir aqui no barracão comer com a gente? Sim, não há problema nenhum, a gente pode sim. No dia de domingo, fomos lá e almoçamos com ele, tinha noite de comunhão, de família mesmo. Foi algo que a gente procurou dizer para ele que, tipo, vocês já são nossa família. Assim que vocês têm energia, for família, nós também temos vocês. E, assim, foi para eles uma de gala, porque tinha pessoas com corpo social, sabe, são todos bebidos e tal. E a gente falou, nossa, pra gente era tão simples, mas eles valorizaram muito, sabe? E foi muito bom para eles. A gente tá lá, e pra gente também foi muito bom o carinho, a dedicação, sabe? Não foi só o pessoal do barracão, mas pessoas de outras casas foram lá, então foi algo... Sentiam convidados. Sim. E foi a forma de eles agradecerem a gente, sabe? Deu pra perceber isso, que a gente quer agradecer vocês. Então foi excelente. Foi muito importante. Já que Jefferson foi, assim, muito enriquecedor ouvir vocês, ouvir os testemunhos, ouvir... o que Deus fez em vocês também e através de vocês, realmente vocês deixaram aqui uma lição, né? Que basta nós termos um coração disposto e obediente, porque a obra realmente é de Deus. É Deus que faz a transformação das pessoas e é Deus que nos capacita para levar o amor dele para as pessoas, né? Como só de dar atenção, só de parar, né? Só de dar um abraço. Isso já muda a vida de alguém. E eu creio que muitos aqui que estamos ouvindo vão ser ativados, né? E tocados por essas histórias. Muito obrigada. Nós agradecemos também a oportunidade de estar aqui e também de divulgar, né, o nosso trabalho com a EBME. Obrigada mesmo. Muito obrigado. E você que terminou de assistir esse episódio, de ouvir esse episódio, não perca o próximo. Continue ligado que na semana que vem terá mais um episódio do CCR Talks. Um grande abraço.